Bem-vindos de volta ao The Bird Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Red Cathedral. No século XVI, o czar Ivan o Terrível, da Rússia, decidiu comemorar as suas conquistas militares por meio da construção de uma igreja que viria a ser conhecida como a Catedral de São Basílio, um cartão postal russo até os tempos modernos. Neste jogo, os jogadores encarnam equipes de construtores, ordenados pelo czar, a construir o histórico edifício. Os jogadores tentam angariar para si a maior quantidade de prestígio. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Cada jogador seleciona para si uma cor e coleta, nas cores correspondentes, um painel de oficina, 6 estandartes que devem ser posicionados nos espaços indicados no tabuleiro, 4 ornamentos, sendo uma porta, 2 arcos e uma cruz, e um marcador de pontuação que deve ser posicionado na casa 2 do trilho de pontuação. Tome cuidado para que ambos os jogadores utilizem o lado correto de sua oficina. O outro lado, avançado, é indicado por um compasso. Embaralhe as peças de recursos e as posicione nos espaços indicados no tabuleiro viradas para cima. Embaralhe as cartas de influência de cada grupo separadamente e selecione uma carta de cada. Posicione-as nos espaços indicados do tabuleiro. Para sua primeira partida, são sugeridas as seguintes cartas, dispostas em qualquer ordem. Colete os 5 dados e posicione, aleatoriamente, um dado em cada espaço indicado, iniciando pelo espaço ocupado pela peça de reconhecimento, esta cruz. Crie uma oferta geral com os rublos e os materiais ao alcance de todos os jogadores. Pegue as cartas de planta de construção com o número indicado de jogadores, embaralhe-as e selecione uma para a partida. Retorne o restante para a caixa. Embaralhe as cartas de catedral de acordo com a sua parte de trás, fundações, seções intermediárias e cúpulas. Crie uma planta de catedral, adicionando as cartas de cada um dos tipos, conforme indicado na carta de planta de construção selecionada. As cartas devem ser posicionadas com o lado demonstrando os custos de construção. Embaralhe as peças de oficina e as distribua nas cartas de catedral, uma peça por carta, viradas para cima. Por fim, selecione um jogador para ser o primeiro e entregue a ele 3 rublos. O segundo e o terceiro jogadores recebem 4 e o último jogador recebe 5 rublos. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar The Red Cathedral. Vamos às regras. Uma partida de Red Cathedral dura um número de rodadas até que um dos jogadores construa a sua 6ª parte da catedral. Em seu turno, um jogador pode realizar uma das seguintes ações: reivindicar uma carta de seção da catedral, construir uma seção da catedral ou adquirir recursos. Além disso, os jogadores podem realizar outras ações adicionais que veremos mais adiante. Vejamos as ações em detalhes. Reivindicar uma seção da catedral. Ao realizar esta ação, um jogador seleciona uma carta de catedral disponível.
ele deve coletar um de seus estandartes, qualquer um, para posicionar sobre a carta selecionada. Cada carta somente pode ter o estandarte de um único jogador. Em seguida, o jogador coleta para si a peça de oficina na carta selecionada e deve escolher um espaço em sua oficina para posicioná-la. O jogador pode pagar o custo indicado no espaço selecionado para posicionar a peça coletada virada para cima. Caso escolha fazer isso, o jogador recebe a bonificação indicada imediatamente. Note que, caso um dado seja apontado, o jogador recebe a produção de onde o dado apontado se encontra no tabuleiro de mercadoria. Entenderemos isso mais adiante. Caso o jogador decida não pagar, a peça de oficina deve ser posicionada virada para baixo. O jogador não poderá contar com essa peça em turnos futuros e não recebe o bônus. Construir seção da catedral. Ao selecionar esta ação, o jogador pode enviar até 3 materiais de sua oficina para uma ou mais cartas de construção da catedral. O jogador posiciona os materiais utilizados sobre a carta desejada. Caso sejam posicionados materiais o suficiente para completar a peça, conforme indicado no canto superior da carta, execute os seguintes passos. Remova todos os materiais da carta e os retorne ao suprimento geral. O jogador recebe imediatamente quaisquer pontos de reconhecimento e rublos indicados na carta. E, por último, a carta é virada para o seu outro lado, para indicar que foi concluída. Lembre-se de deixar o estandarte do jogador sobre a carta. Caso um jogador finalize uma seção da catedral e haja seções inacabadas abaixo dela, o Czar pune os jogadores considerados lerdos. Para cada seção incompleta abaixo da seção completada, os jogadores que reivindicaram as cartas para construir perdem um número de pontos de reconhecimento igual ao número de sessões finalizadas acima de suas cartas. Note que sessões finalizadas pelo próprio jogador punido não contam. Por exemplo, caso o jogador amarelo concluísse esta sessão da catedral, o jogador vermelho iria perder 1 ponto por esta sessão inacabada. Ornamentar seção da catedral. Além de construir uma seção da catedral, um jogador pode ornamentar seções concluídas da construção. Para isso, ele deve selecionar uma das peças de ornamentação e pode retornar ao suprimento geral 1 ou 2 gemas e posicionar a peça selecionada sobre uma das cartas de catedral já finalizada. A carta escolhida pode ser de qualquer jogador. Para cada gema que o jogador retorna ao suprimento geral, ele recebe 1 ponto de prestígio. Caso ele retorne 2 gemas diferentes, ele recebe 3 pontos ao invés de 2. Note que cada material ou joia entregue para a ornamentação conta contra o limite de 3 entregas a que um jogador tem direito. Ao contrário do material entregue para a construção, todo o material utilizado para a ornamentação deve ser entregue de uma só vez e não é posicionado sobre a carta. Adquirir recursos. Ao utilizar esta ação, o jogador deve selecionar um dos dados no tabuleiro central. Em seguida, o jogador movimenta o dado o número de sessões em sentido horário indicado na face do dado. Note que um jogador pode pagar 1 rublo adicional para movimentar o dado branco ou um dado de mesma cor que suas peças, um espaço adicional. O jogador pode movimentar o dado quantos espaços adicionais desejar. Entretanto, um dado não pode terminar o seu movimento em um espaço já ocupado por 3 dados. Ao selecionar um dado cujo movimento faria com que um espaço recebesse o seu 4º dado, o jogador deve pagar para movimentar o dado um espaço adicional, caso seja o dado branco ou de sua cor, ou então ele deve escolher outro dado.
Depois de movimentar o dado, o jogador pode executar, em qualquer ordem que quiser, qualquer uma destas três ações: obter recurso, influenciar guilda ou ativar uma peça de oficina. Entretanto, cada ação somente pode ser executada uma vez. Obter recurso. O jogador recebe, do estoque geral, os recursos indicados multiplicado pelo número de dados presentes na seção ativada. Note que os recursos do estoque geral são limitados. Então, caso um jogador deva receber uma quantidade de recursos e o estoque possui quantidade menor que a devida, o jogador recebe apenas a quantidade existente. Além disso, sempre que um jogador receber recursos, ele deve adicioná-los à área de inventário de seu tabuleiro de jogador. Essa quantidade jamais pode ser ultrapassada e um jogador não pode descartar materiais em seu inventário para abrir espaço para novos materiais. Influenciar guilda. O jogador pode ativar uma das habilidades das cartas de guilda associada ao local ativado pelo dado movido. As cartas nos quadrantes dos tabuleiros são associadas com as duas seções que representam as estações do ano. Note que o jogador pode utilizar uma das duas ações disponíveis, que podem ser de dois tipos: uso único e uso múltiplo. O símbolo do raio indica o primeiro e o símbolo do infinito indica o segundo tipo. Para explicações mais detalhadas nas cartas, confira a página 20 do manual. Ativar uma peça de oficina. Caso o jogador possua uma peça em sua oficina, em um espaço de cor correspondente ao dado movido neste turno, ele pode obter a bonificação indicada na peça adicionada. Caso a peça apresente um dado, o jogador pode coletar a recompensa do espaço onde o dado indicado se encontra no tabuleiro. Entretanto, o jogador recebe aquela recompensa apenas uma vez, independente da quantidade de dados presentes no local. Além disso, o espaço de dado branco apresenta duas casas onde um jogador pode posicionar uma peça de oficina. Ao ativar o dado branco, o jogador deve escolher apenas um dos dois bônus. Após o jogador resolver todas as ações que puder e desejar, ele deve rolar o dado movido e devolvê-lo ao espaço onde o dado havia parado. Fim do jogo. Quando um jogador construir a sua sexta carta de catedral, o jogo chega ao fim. Este jogador recebe 3 pontos de prestígio adicional. Em seguida, os demais jogadores podem tomar um último turno cada e, em seguida, passar a contagem de pontos. Os jogadores recebem 1 ponto para cada conjunto de 5 materiais e rublos que possuam ao final do jogo em sua oficina. Os jogadores também recebem pontos pela contribuição feita à catedral. As sessões finalizadas concedem 2 pontos, mais 1 ponto para cada ornamento instalado. Note que sessões inacabadas não pontuam. O jogador que possuir a maior quantidade de estandartes e ornamentos da sua cor na torre avaliada recebe esta pontuação. O segundo jogador com maior quantidade de elementos recebe metade do valor. O próximo recebe 1/4 e assim por diante. Em caso de empate, os jogadores empatados dividem a pontuação recebida, arredondando para baixo. Um jogador somente recebe pontos caso possua um estandarte em dada torre. O jogador que possuir a maior quantidade de pontos de prestígio vence o jogo. Em caso de empate, vence o jogador com maior número de sessões na catedral. Neste vídeo, aprendemos a jogar Red Cathedral, por Sheila Santos e Israel Fendrero. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!